Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meu Plano Financeiro. A pessoa que vos fala aqui sou eu, Stefano Farias. Estou aqui com minha amada esposa, planejadora financeira, também, assim como eu, Ana Paula Pina. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio deste ano de 2024. Então, que esse ano seja um ano excelente na sua vida, e eu tenho certeza que através do planejamento financeiro muitas coisas podem mudar nesse ano de 2024. E nós temos aqui a ilustre presença da Ana Paula, que vai conduzir esse episódio de hoje com alguns temas muito importantes, por exemplo, como 2024 começou e agora, o que nós vamos fazer e o que você deve fazer nesse ano de 2024. É com você, Ana Paula. Como muito bem o Stefano falou, né? Feliz 2024, que seja um ano muito próspero, muita abundância aí pra gente, né? Teve uma cliente que eu atendi essa semana, Stefano, que eu tava falando pra ela, eu não entendo esse negócio de numerologia, mas é um ano par, eu não sei o que isso significa. Aí ela falou pra mim, né? É um ano par, também é o ano 8. Não entendo, tá, gente? Mas ela disse que era um ano de muitas colheitas. Então, quem plantou muito em 2023 esteja preparado com pá, como é que fala? Com um machado ali. Machado não, como é o Uma nome, pá, Stefano? uma pá. Pá com um trator para colher esse ano. E hoje a Calma aí, só gente te cortando, você falou de numerologia que eu não entendo, mas eu entendo. E eu sei que o 24 vem depois do 23 e é antes do 25. Então, acho que vai ser bom o ano. muito bom. Mas enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, começou o ano de 2024 e agora, por onde eu começo, o que que eu olho? Hoje a gente vai falar no aspecto, tanto um olhar para a sua vida pessoal, também um olhar para a sua vida, para a empresa, né, para a questão da empresa, porque a gente tem um público muito grande de empreendedores e a gente sabe que a nossa vida pessoal acaba se misturando com a nossa empresa. Então a gente não tem como, às vezes, desconectar, principalmente para quem é autônomo, né? Para quem tem uma empresa física e tudo mais, dá para dar uma diferenciada, mas a autônomo acaba complicando um pouquinho mais, né? Então nós vamos falar hoje sobre 3 pontos que você precisa olhar para começar, né? Na verdade, hoje a gente está gravando aqui no dia 5. Esse episódio sai na próxima segunda-feira, dia 8, né? Então já vai ter passado alguns dias, mas ainda estamos no primeiro mês do ano. Ainda dá muita coisa para fazer, até chegar dezembro de novo. Então, bora lá, né? Stefano, eu vou pontuando aqui os três pilares, mas claro, vai papitando aí também, tá? Combinado. Então, bora lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui, gente, eu fiz sim um resumo. Olha isso, ó. Olha tanto de coisa. Claro que eu vou dar uma resumida nisso aqui pra gente Isso daí é uma redação do Enem. ter razão que eu escrevi. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui pra gente ter essa noção de por onde começar eu preciso entender o meu cenário atual. Eu preciso entender em qual momento de vida eu estou, eu preciso entender em qual momento o meu negócio está. Porque se eu não entender isso, como que eu vou dar os próximos passos? Tá? Então, vamos primeiro falar um pouquinho sobre como entender o nosso momento atual, Stephanie. Depois a gente parte para a questão da empresa. Acho que vai ser melhor assim, né? Com certeza. É muito importante isso de entender o momento atual, porque muitas vezes a gente pensa muito no futuro, a gente cria muitas metas, muitos planos, muitos sonhos, objetivos a serem realizados, mas é importante primeiro saber aonde está, né? Tem aquela máxima, né? Tem um ponto A e o ponto B, e existe o trajeto para você chegar no ponto B, mas para você chegar no ponto B, antes você tem que saber qual que é o seu ponto A, da onde que você está partindo, sobretudo nessa parte financeira, né? O quanto você gastou, o quanto que você tem. Então, esse cenário atual, que é saber o ponto A, que é o seu ponto de início, tudo começa por aí, né? Porque às vezes a gente foca muito no resultado final, mas esquece
da onde que nós estamos saindo, que é o ponto mais importante no meu ponto de vista, né? Exatamente. E aí eu coloquei algumas coisas aqui que dá para trazer até mesmo para a questão pessoal, né? Eu coloquei aqui muitos pontos para a gente ver da empresa. Mas assim, trazendo para o cenário atual, na vida pessoal, que momento de vida eu estou? Eu hoje, para quem é SLT, né? Você está pretendendo sair de serviço, você está pretendendo continuar, ou se você é autônomo, empresário, como que você se sente executando aquele trabalho? Se você quer permanecer daquilo dali, como é um momento real de reflexão, de entender isso, o que que você quer mudar na sua vida profissional e na sua vida como pessoa, né? Pessoa mesmo. O que que você está sentindo falta? Acho que a pergunta seria, Quais seria se você está satisfeito com a sua vida atual, da maneira que você tem vivido. Então, vamos pegar aqui vários pontos. Por exemplo, quando você fala do pilar saúde, você está satisfeito com a sua saúde, com o seu corpo? Né? Porque a gente sabe que no começo do ano a academia tá bombando, né? Tá lotada. Por quê? Porque as pessoas querem mudança. Então, por exemplo, a saúde, você está satisfeito com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua disposição física? Quando se trata na sua carreira, você está satisfeito com o seu momento profissional? A sua carreira que você está, é o seu emprego dos sonhos, é o cargo dos sonhos, é o para que você estudou, você está estudando para poder melhorar, e no aspecto, e tem vários aspectos, né? Um aspecto familiar, por exemplo, você está solteiro, noivo, casado, vai casar, tem filhos, não tem filhos, pretende ter filhos, então esse é o seu ponto atual. E no aspecto financeiro é o que? O quanto você está ganhando. Hoje você sabe o quanto você ganha, seja bruto, seja líquido, você está satisfeito, você fez uma projeção para poder aumentar isso nos próximos meses, seja o quanto você tem investido, poupado, você sabe o quanto você conseguiu guardar do ano de 2023, você tem uma reserva feita, não tem? Então é importante identificar qual que é você esse... tem dívidas também? E quanto que está Exato. essa E é até legal você falar sobre dívidas, porque ontem, essa semana, né? Acho que foi ontem, teve justamente uma pessoa falou isso na minha caixinha de dívida? perguntas, que era eliminar as dívidas e financiar o meu apartamento. Eu sempre costumo dizer que não existe prosperidade com dívidas, porque foi algo que eu aprendi e também eu percebi de quando eu estava endividado e como a minha vida começou a mudar depois que eu quitei as minhas dívidas. Então, esse ponto também, quantos são as dívidas que você tem, quais são os valores, são poucas, são muitas. É importante você fazer o levantamento de todas essas coisas. É interessante até, às vezes, pegar um papel, um bloco de notas, um caderno e anotar sobre isso, né? Sobre a sua situação de vida atual, como que está nesse momento. Isso, exatamente. Entendendo esse momento de vida atual, você vai começar agora a ter clareza, né? Então, quando a gente começa a enxergar esses pontos, para a gente sentar e definir metas, fica muito mais claro. E agora, voltando para a questão da empresa, né? Para você que é empresário, que é autônomo, que pontos que a gente poderia estar visualizando para a gente ter um parâmetro, um direcionamento? Então, qual que é o cenário atual? Como que eu posso visualizar isso, Stephanie, esse cenário atual, Na voltado para a parte empresa? empresarial, Empresário. primeiro de tudo é analisando qual que é o faturamento da sua empresa, creio eu, né? Porque muitas pessoas às vezes colocam assim, sabe aquele negócio de dobrar meta? Por exemplo, a pessoa, minha meta esse ano é faturar 1 milhão, X milhões, X mil reais, por exemplo. Mas aí ela para analisar o ponto atual, que no caso o ano anterior. Mas quanto sua empresa faturou no último ano? Ah, não sei. Se você não sabe quanto sua empresa faturou, vou colocar aqui um número, vai, no ano. Por exemplo, a gente está se tratando aqui mais empresa, no caso, autônomos, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o seu negócio faturou 100 mil reais, 200 mil reais, por exemplo.
no ano. Se você não sabe o quanto faturou, como que você vai projetar para a sua empresa faturar 500 mil se você não sabe qual foi o máximo que sua empresa faturou? Então, o primeiro ponto é você levantar qual foi o faturamento da minha empresa no último ano. Quantos clientes foram atendidos no último ano, por exemplo? Qual foi a média mensal de faturamento do meu negócio? Qual que é o ticket médio do produto que você vende, do produto que você exerce, por exemplo? Qual que é o carro-chefe dos produtos? É importante levantar esses pontos, porque às vezes você vai estar focando em determinado serviço, que às vezes você tem uma pouca margem de lucro, enquanto o produto que é o seu carro-chefe, ou o serviço que é o seu carro-chefe, você não está dedicando atenção para você divulgar, para você poder Stefano, promover. eu posso até dar o meu exemplo sobre isso, né? Que foi algo que a gente conversou na nossa reunião. 2022, finalizou, certo? Eu tive lá o meu faturamento e eu coloquei como meta fazer 50% a mais do que eu fiz em 2022. E, na verdade, eu dobrei, não foi só 50, foi 100%, né? A mais que eu fiz. Maravilhoso. E aí, eu estava olhando os produtos que eu tenho hoje dentro da minha empresa, que é a empresa de planejamento financeiro. Então, antes eu tinha outros produtos, serviços no caso, e tinha um produto físico. E aí eu colocava muita energia em alguns serviços e produtos que tinham uma margem de lucro bem menor do que a própria consultoria. E aí, esse ano de 2023, eu fiz uma mudança. E, gente, se eu não me engano, foi quase 3 vezes mais, não foi, Stefano? Eu estava olhando os números, eu não me lembro exatamente agora, mas foi quase 3 vezes mais do que eu fiz, por conta de um ajuste. Um olhar assim diferente que veio, a pessoa falou: Ó, dá para você focar, fazer desse jeito que eu estava resistente para fazer. Não foi? Foi naquela reunião com o professor. E eu estava resistente para fazer. Eu falei, ok, vou dar esse voto de confiança, ok? Ele tem mais experiência que eu, bora lá. E, gente, eu fiz 3 vezes mais. Então, foi assim, eu olhar o meu cenário de 2022, que aí até eu coloquei aqui, né? Entender o momento atual. Você também ir lá para as metas de 2023, se é que você colocou, né? Se você colocou, perfeito. Se não colocou, aí fica meio a Deus dará. Mas se você tem lá as metas de 2023, traga aqui para agora, para 2024. O que que foi que você conseguiu realizar e o que que não conseguiu? E por que que não conseguiu? Porque parou de fazer sentido? Pode ser que as coisas realmente no meio do caminho mude, né, Stefan? E aí não faça mais sentido e a gente queira mudar. Ou pode ser que por algum motivo maior você não conseguiu alcançar. Então, você trazer essas metas de 2023 e ter esse olhar para 2024 também é uma forma de você visualizar o seu momento atual. Então, isso que o Stefano falou, de margem de produto, é muito importante a gente entender qual que é a margem do produto, qual que é aonde que eu vou colocar minha energia. Porque, claro, você vai colocar naquilo que tem o maior retorno, mas se você não tem essa percepção do que te traz maior retorno, você vai fazer igual a mim e jogar para tudo quanto é lado e é isso. Porque era isso que eu fazia. E 2023, não. 2023 eu tive um foco, era isso que eu ia fazer e foi isso que eu fiz e o meu faturamento foi bem maior. Isso, Graças a isso está Deus. falando, eu lembrei, foi em março mais ou menos que a gente teve aquela reunião, então tem menos de um ano isso daí. E tem até aquele livro chamado A Única Coisa, que ele fala qual que é a única coisa que você mudando ela vai fazer com que todos os outros resultados sejam diferentes. E foi focar nesse único ponto, né, que foi o processo de consultoria e planejamento financeiro, que fez com que mudasse radicalmente o faturamento do nosso negócio em si. Porque às vezes a gente tem até essa cisma, né, o empreendedor, o autônomo, de tipo assim, eu tenho que prestar diversos serviços e tenho que vender diversos produtos, né? Isso às vezes é muito comum naquela loja de bairro, né? Ela vende tempero até lingerie da Demilos ou outras marcas, né? Porque acredita que vendendo tudo vai conseguir faturar mais. Só que às vezes se você tem um carro-chefe de um produto,
vai fazer com que o seu negócio fature mais. Eu lembro, por exemplo, um amigo meu que ele trabalhava com revenda de celulares e a especialidade dele era iPhones, né? Era Apple. E aí eu perguntei para ele por que ele vendia Apple e ele não vendia outras marcas. E ele falou assim, cara, quem compra Apple não compra X marcas. E quem compra X marcas normalmente quer ter um Apple ou não quer realmente. Se ele variasse muito as duas marcas de produto, iam causar um pouco de dúvida na cabeça dos clientes. Então ele focava em uma única marca que ele trabalhava, que era a Apple, e ele vendia parte celular, smartphone, e vendia o iPhone, relógio, smartwatch, não lembro qual que é o Apple Watch é o nome. Então, se você é autônomo, é importante você saber isso. Qual que é o meu principal serviço que eu faço que mais traz faturamento para o meu negócio? Então, por exemplo, você é cabeleireira. Qual que é o principal serviço que você faz que traz faturamento? É corte, é hidratação, é progressiva, é coloração? Faz design de sobrancelha, mas qual tipo de design traz mais faturamento? Faz unha. Qual que é o principal serviço de unhas que você faz e alongamento? Hoje tem um monte de tipo de unha que eu não sei nem o nome para falar, mas qual que é o principal serviço que você faz que traz cliente e traz faturamento para o seu negócio? Porque você sabendo disso, você vai acabar promovendo mais esse serviço do que outros que trazem menos faturamento. Os outros são igual quando você vai na padaria, você vai comprar pão, mas você acaba comprando um pão de queijo junto ou uma mussarela, digamos assim. Então é a mesma coisa. Qual que é o seu principal serviço que você vende, traz faturamento? Em contrapartida, a gente sabe que vai ter outros serviços que vão poder agregar. Você vai na loja comprar sapato, mas automaticamente está lá vendendo meia, você às vezes acaba levando uma meia, por exemplo. Então, qual que é o seu principal serviço que traz faturamento para o seu negócio? Eu tenho até um outro exemplo agora aqui que eu tô lembrando dos meus clientes, né? Tem um cliente que é da área de sobrancelha e a gente fez a precificação dos serviços dela agora no final do ano. E foi muito legal quando a gente fez essa precificação, porque lá mostra a porcentagem de lucro que a pessoa tem e tudo mais. E a gente viu o quanto que ela consegue ter de lucro em alguns produtos, desculpa, em alguns serviços, e tem alguns serviços que não faz sentido ela ter. E é o que ela falou, eu vou começar a tirar esses serviços, porque acaba me atrapalhando. Ela acaba e enche a agenda, só que tem serviços ali que não faz sentido ela ter, porque não traz um lucro muito grande para ela, não tem um retorno, não tem uma demanda muito grande de cliente para aquele serviço, e ele simplesmente está lá, e quando tem, não é algo que faça uma diferença, só está ali por ter. Então, enxugar um pouco mais isso vai trazer para ela uma profissional muito experiente, que ela tenha um tempo maior para fazer uma divulgação até melhor para o serviço para ela, que ela tem um lucro assim de 200% ou um pouco mais que isso, se eu não me engano. Mas é um dos produtos que ela, que ela tem, que é onde ela quer ser reconhecida agora em 2024, é onde tem um lucro maior. E é claro, ela vai ter ali os serviços de manutenção, que vai fazer com que o negócio gire, porque o cliente vai ali todos os meses, que é o que a gente chama de produto recorrente. Então, ela vai ter o produto carro-chefe e ela vai ter o produto ali, no caso dela, é serviço. Então, vai ter o serviço recorrente. E isso a gente conseguiu ter essa percepção quando a gente começou a jogar os valores. O valor que ela cobra hoje, o valor que ela vai começar a cobrar a partir de agora, que ela começou a cobrar a partir de dezembro, e aí a gente já colocou como meta, tá visualizando essa questão da precificação a cada 3 meses, pelo menos. Nem que a gente não faça nenhum ajuste, mas a gente vai começar a visualizar isso a cada 3 meses, que é importante. Então, vamos para o próximo? Então, entender o momento atual é isso, é você olhar para trás, olhar para o que já foi feito, por aquilo que não foi feito e entender o que ainda faz sentido e o que não faz sentido. Tá? É fazer uma reflexão da sua vida, de satisfação ou não. Partindo disso, né? Então, após eu entender o meu ponto A, agora eu preciso saber qual que é o meu ponto B, que é o que? Definir as metas e os objetivos
para 2024. Como podemos fazer isso? Isso mesmo. E é claro que 2024, como já começou, já tem alguns dias aí, 8 dias para quando o episódio vai ser lançado e que você está atrasado. Mas se esses 8 dias passou e você não definiu isso, acalma-te que ainda dá tempo, tem bastante tempo pela frente para você poder definir esses objetivos, né? Então, se tratando do ponto principal que a gente está falando aqui, que são os autônomos, que são a maior parte do público que nos ouve e também dos clientes que nós temos, eu acho que nós começamos, né? Nós começamos partindo do faturamento, né? Então, ponto A, quanto nós faturamos no ano anterior? Ponto B, qual que vai ser a nossa meta de faturamento? E é claro que de negócio para negócio pode variar. Tem negócio que a pessoa vai colocar 10, 20% a mais. Tem negócio que vai colocar a meta como para dobrar de tamanho. Quanto menor o seu negócio, mais fácil de você dobrar de tamanho, né? Então, por exemplo, você fatura 5 e vai faturar 10 no mês, é mais fácil do que você faturar 10 e faturar 20, né? Do que faturar 10 e dobrar para 20. Então, começa desse jeito. Quanto que você faturou em 2023? Qual que é a sua meta de 2024? Eu lembro que dentro do mercado que eu atuava de maneira principal, uma das coisas que eu aprendi era você projetar um crescimento de 20%. Porque, às vezes, você colocar 50% pode parecer muito, 100% pode parecer um pouco de ilusão, triplicar, às vezes, até mais. Mas 20% é algo cabível dentro de um ano, dentro de um mês, por exemplo. Então, é você definir qual que é a sua meta de faturamento desse ano de 2024. Então, qual que é a sua meta de faturamento? Você também já definiu anteriormente quantos clientes você teve no ano todo anterior e também durante o mês, e você projetar um crescimento em cima disso. Quantos clientes novos você vai fazer, quantos clientes novos você vai atender. Então, é muito importante saber essas coisas, porque tem muita gente que não sabe, muita gente que não faz isso, não tem noção quantos clientes atende em um mês, quantos clientes atendeu, por exemplo, em um ano. Então, é importante você definir esses objetivos, porque às vezes você vai olhar muito para o faturamento, só que quando você vai ver, você não está olhando para o número de clientes, para o ticket médio desses clientes. Então, são para vários pontos que devem ser olhados. Então, faturamento, números do cliente, o que você sugere mais, que você avalia? Faturar. Me explica a questão desse faturamento aí. Você vai colocar uma meta anual, mas depois você pode dividir essa meta anual por meses, tá? Porque às vezes a gente só olha lá o final e esquece de dividir essa meta por meses, tá? Então é importante. Então você pegar a sua meta anual e dividir por 12. Exato. E em contrapartida, tem que tomar muita atenção com que, de acordo com o que você trabalha, existem períodos mais fortes e períodos mais fracos. Por exemplo, começo do ano. Eu tenho uma loja que vende material escolar. É óbvio que minha loja vai faturar muito mais janeiro, fevereiro e bem provável julho, agosto, do que ela vai faturar talvez em outubro, por exemplo. Por quê? Porque são períodos de janeiro, fevereiro são períodos de voltas escolares, julho, agosto são períodos de volta de férias escolares também. Então, a tendência desse negócio é faturar mais nesses períodos. É a mesma coisa que, por exemplo, trabalho com produção de chocolates. É óbvio que depende do serviço que você atua, você vai faturar muito mais na Páscoa do que todos os outros meses do ano. Por quê? Porque é o produto que você trabalha. Então, até quando você vai fazer essa divisão de faturamento, por isso que é importante você ter os dados dos anos anteriores, que quando chega um cliente para a gente autônomo, a gente busca isso. Você tem esses dados? Não tem? Se não tem, vamos aqui fazer esse gráfico, basicamente, de todos os meses, para a gente ter uma noção de mês a mês, porque você vê mês, às vezes, que de um mês para o outro dobra, por exemplo, área da beleza. Dezembro deve dobrar
por exemplo, a Ana Paula sabe mais do que eu, porque ela tem muito mais clientes nessa área do que eu, deve dobrar o faturamento do que em outubro. Por quê? Porque são muito mais pessoas buscando esse tipo de serviço. Eu tive cliente que triplicou. Pronto, triplicou. Então, se você divide por 12, talvez janeiro seja muito mais fraco do que dezembro. Então, você tem que olhar o mensal também, e você pode projetar um crescimento em cima do mensal. Por causa que você sabe aquele período, aquele mês é mais fraco, aquele mês é maior. Eu sei que em algumas áreas também, quando tem férias escolares, se eu não me engano, na área da beleza também diminui um pouco, não tenho certeza, não é isso? Dá uma diminuída no período de férias escolares. Então, você tem que analisar esses pontos também. De acordo com o mercado que você atua, pode ter essa oscilação. Então, você tem que olhar para isso. Certo. E outra coisa, ainda voltando para a questão da empresa, qual que é o caixa, a reserva que a sua empresa vai ter no final do ano? Isso é importantíssimo, porque hoje mesmo eu fiz uma enquete lá no Instagram. No meu Instagram falando sobre Orkut, isso. Coisas foi no Orkut, no que Orkut. mandaram depoimento. Coisas que você precisa observar, né? Então, a questão do final, do 13º, né? Como, nossa, autônomo vai ter 13º? Vai. Se você construir isso durante o ano, isso você consegue lá no final do ano, você ter uma bonificação. O ano passado eu consegui tirar uma bonificação maravilhosa que deu para pagar o carro, né? Uma parte, não tudo, né? Mas uma parte do nosso carro. Esse ano a bonificação ela deu para fazer a nossa viagem de lençóis Ações maranhenses, maranhenses. maravilhoso. A gente fez, então eu tirei uma bonificação para pagar a nossas férias de casal, nossa segunda lua de mel. E então é importante você montar uma reserva, tá? Essa reserva a gente realmente chama de reserva financeira, capital de giro, enfim, e definir esse valor, para que lá no final do ano, um exemplo, tá? Então você definir ali um caixa de uma reserva de 15 mil, e no final do ano você tá com 17. O que que você pode fazer? Você pode deixar os 15 mil lá guardadinho, bonitinho, porque é a sua reserva, então você não pode mexer nela, mas o excedente é o seu bônus, é o seu, entre aspas, 13º. Então, é importante você definir um valor que você precisa ter em caixa no final da sua empresa. Eu estou fazendo isso com todos os meus clientes. Quero que todos os meus clientes, no final agora do ano, tenham essa bonificação. Tem uma cliente que eu vou até depois dar um exemplo dela. Eu comecei a acompanhar na metade do ano. Então, a gente começou, fez 6 meses agora em dezembro. E zero caixa, não tinha nenhum caixa. A gente teve que colocar um Prolabore bem abaixo. A gente vai conseguir aumentar o Prolabore agora em janeiro. Mas a gente enxugou o Prolabore. Porque precisava investir na empresa para ter um lucro maior, uma margem ali para fazer os investimentos da empresa maior. E a gente definiu, ó, se novembro e dezembro você bater a meta, você vai conseguir tirar 4 mil, não, vai conseguir tirar 2 mil em novembro, e batendo a meta de dezembro, você também vai conseguir tirar mais 2 mil, totalizando 4 mil. E a gente já tinha definido o valor de reserva lá também. Quando teve a nossa reunião de dezembro, ela triplicou ali a meta, conseguiu bater a meta, então ela fez a retirada em novembro, como tínhamos combinado, fez a retirada em dezembro e conseguiu aumentar o valor do caixa, da reserva, aumentou o valor do caixa, do caixa, do fluxo de caixa, e ainda conseguiu tirar um pouquinho mais de bonificação. Então, ela não tirou 4 mil, ela tirou um pouquinho. Acho que foram 5 ou foram 6 mil de bonificação. Porque, por mais que a gente não conseguiu começar ali em janeiro e tudo mais a consultoria, foi na metade do ano, mas ela conseguiu bater a meta que a gente colocou para 6 meses. Então, isso é muito legal quando você vê que por mais que foi enxugado ali os outros 4 meses, né? Novembro já deu para retirar um pouquinho a mais, mas foi algo controlado, foi algo que ela realmente podia fazer aquilo, porque agora em janeiro nada iria mudar.
não ia ter uma interferência muito grande. Então, isso também é importante colocar dentro da sua meta, né? Então, além de você colocar o valor que você quer faturar, você também precisa colocar o valor que vai ter na sua reserva da empresa. E separar também, né, as metas pessoais das metas do negócio, porque às vezes a pessoa coloca tudo junto e vira um bolo, né? E necessariamente o autônomo é um serviço que você presta, certo? Mas você é uma pessoa. Você não é autônomo por ser pessoa, sabe? Mais ou menos isso. Você tem a função de autônomo porque você presta um tipo de serviço sozinho, digamos assim, ou em empresa de pequeno porte, por exemplo. Mas você necessariamente não é a empresa em si. Então você tem que ter as suas metas pessoais e as suas metas necessariamente do seu negócio. Aqui nós fazemos, existe, por exemplo, as metas do nosso negócio, existe as minhas metas pessoais, existe as metas pessoais da Ana Paula e existe as nossas metas como casal, como família. São coisas diferentes, porque às vezes ela tem um sonho, uma meta que é dela, não é minha. Por exemplo, minha meta esse ano é aprender a cantar. Eu já toco instrumento há 13 anos e tal, mas eu não sei cantar. Mas essa meta é minha, não é dela e não é do casal, certo? Então, você tem que separar essas metas: meta do negócio, meta pessoal, meta da família, por exemplo. É importante de você saber fazer essa divisão para poder não virar um bolo só, né? Até porque, necessariamente, as metas pessoais, o valor para você pagar essas metas elas vão sair do seu orçamento pessoal, não vão sair do orçamento da sua empresa, por exemplo. Então, você tem que fazer essa definição de metas bem estabelecida, do que é pessoal, do que é familiar e do que é empresarial. Perfeito. E agora a gente vai para o terceiro pilar, que é o plano de ação, né? Exatamente. Que é importante, né? Porque às vezes a gente define as metas, mas beleza, e agora? O que que eu vou fazer? Então, por exemplo, a meta é emagrecer. Beleza, mas o que que eu vou fazer para poder emagrecer? Ah, meta, eu quero aumentar o quanto eu ganho. Beleza, mas o que que eu vou fazer para aumentar o quanto eu ganho? Né? Então, você precisa criar esse plano de ação para você saber o que que você tem que fazer, né? Então, por exemplo, se tratando do negócio, acontece muitas vezes, por exemplo, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Beleza, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente cobrar mais caro? Por exemplo, eu vou aumentar o preço do meu serviço? Pode ser que isso funcione, pode ser que isso não funcione. Eu vou conseguir mais clientes, só que com preço mais barato? Pouco provável que isso vai funcionar. Então você tem que criar estratégias, né? E hoje as redes sociais, a internet, as ferramentas estão aí para poder facilitar. Por exemplo, recentemente eu tive uma cliente, ela trabalha em casa e tudo, tá se adaptando ao novo modelo do negócio dela e atende em casa, só que tem um pouco de receio e tal. Mas só o fato de ela colocar um banner no portão da casa dela de que ela atende prestando aquele tipo de serviço, que é na área da beleza, em uma semana ela conseguiu 3 novos clientes, por exemplo. Então, uma estratégia de divulgação. Hoje, com as redes sociais, existem inúmeras estratégias que você pode fazer para você poder divulgar o seu negócio. Seja você ter uma página do seu negócio, você ter uma lista de transmissão no WhatsApp com os seus clientes para você poder divulgar os seus serviços, fazer tráfego pago, você buscar pegar indicações, né, de outros clientes para que você aumente, né? Então tem muitas formas. O que que você sugere aí? Uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho muito importante, são olhar para o calendário e entender as datas do ano. Boa. Isso faz um diferencial muito grande para o planejamento estratégico de uma empresa, né? Para você colocar como plano de ação. Então, você viu lá, né? Uma coisa que o Stefano falou sobre as datas do ano, tem negócios que é um valor maior, menor no decorrer do ano, e assim vai. E tá tudo bem, normal isso acontecer. Mas
se a gente pode usar algumas datas a nosso favor, por que não fazer isso? Então, agora, começo de ano, para quem trabalha com coisas escolares, agendas, agora, tipo, vai bombar, então você aproveita essa data do ano para falar, agenda nova, esse tipo de coisa. Vai ter aí data no mês de março, tem o mês das mulheres, né? O dia 8 de março, Dia das Mulheres. Então, para quem trabalha ali com o público feminino, o que você já pode começar a pensar para aumentar ali o faturamento da sua empresa? Tem Dia das Mães, tem Dia dos Namorados. E assim, olhar mês a mês e saber o que eu vou fazer naquele mês para o meu faturamento ser maior. Qual que vai ser a estratégia que eu vou usar? Você falou isso daí, eu lembrei. Por exemplo, a academia que a gente treina, todo mês das mulheres, eles fazem lá, por exemplo, as mulheres, acho que é mulheres e homens, se eu não me engano, vão treinar. É que é pouco comum você ver homem treinar de rosa, mas hoje em dia tem muita gente que Ah, é vai. mais as mulheres, eles Mas, fazem mais para mas é mais as mulheres. A pessoa vai treinar de camisa rosa, aí ela ganha o cupom e no final do mês fazem um sorteio. E a pessoa ganha lá um kit de suplementos ou algumas outras coisas, não lembro ao certo. Mas também às vezes fazem a promoção no próprio mês das mulheres, no Novembro Azul. Por exemplo, traga um amigo para poder treinar uma semana de graça. E aí pega aquele mês específico que a pessoa vai, treina de graça, e depois o que acontece? Óbvio que não são todos, mas vai lá e faz a matrícula da academia e começa a treinar. Então é uma forma de captar mais clientes para você poder aumentar o faturamento do seu negócio. Por exemplo, você ter depoimentos dos seus clientes, né? Um depoimento escrito, um depoimento em vídeo, fazer um antes e um depois do seu cliente, isso faz com que as pessoas prestem mais atenção no seu serviço e isso traz novos clientes, por exemplo. Então, tem muitas formas, tem diversos tipos de negócios que você pode criar essas estratégias. Eu estou tentando até tentar lembrar de alguns outros aqui. Lembrou de algum? Algum exemplo? Não, é que eu ia falar, ainda olhando para essa questão de datas, você também olhar as datas que você não vai trabalhar, que você não vai abrir, né? Se é empresa física ou se você presta algum serviço online, enfim, é importante você também colocar essas datas, agenda, na sua agenda, no calendário, anual, quando que você não vai trabalhar e também quando você vai tirar férias. Você já planejar as suas férias. Então, não deixe para planejar as suas férias um mês antes. Se você sabe que esse ano você quer tirar as férias, que você quer fazer uma viagem em família, que você quer fazer, sei lá, que você quer tirar uma semana para ficar em casa sem fazer nada, já começa a programar isso. Porque provavelmente o que vai acontecer? Eu, Ana Paula, autônoma, trabalho com serviço, eu preciso de mim mesma para executar o meu trabalho, certo? O que que acontece? Nos períodos que eu tiro férias, que eu não tiro férias longas, normalmente eu tiro férias de uma semana em alguns determinados meses. Vai de acordo com a minha programação de viagem, enfim, o que eu vou fazer. Mas, normalmente eu tiro ali uma semana. Só que o que acontece? Se eu fecho aquela semana bem provável, antes de tirar aquelas férias ou após tirar aquelas férias, minha agenda já começa a estar lotada. Então, muito cuidado com isso também, né? E de saber dividir essa questão da agenda, eu acredito que seja muito importante para também não, se não voltar de férias e estar exausta, porque isso aconteceu comigo. Ter uma Eu agenda, né? que A gente não falou disso, a pessoa tem que ter uma agenda, seja fixa ou um Google Calendário, é o básico para você poder administrar o seu negócio, você administrar a sua vida, que é a parte de atendimento de clientes, das datas que você vai trabalhar, isso é muito importante, né? Ter uma agenda é importante. Isso. E aí eu coloquei outra coisa aqui, que é acompanhar os números, é importante, né? Para você estar olhando ali se está indo de acordo com aquilo que você busca. Então, tipo assim, pelo menos, se vo... empresa, tá? Precisa ser
registrado tudo que entra e tudo que sai. É assim, é importante porque senão você não consegue ter noção se você está indo para o caminho certo. E a cada 3 meses, no mínimo, você sentar e fazer uma análise, não deixar para fazer essa análise só no final do ano. Para você saber se realmente você está indo no caminho certo ou se vai ter que esperar e fazer parar e fazer algum ajuste e ir para outro caminho. É importante você também ter essa percepção, tá? Tem mais algum ponto para trazer para a empresa, para a gente, para o pessoal? Isso que você falou de a cada 3 meses é importante porque também tem um ponto que a gente não trabalha muito, mas tem a questão de impostos, a questão de serviços de contabilidade que você tem que tá de olho como autônomo, porque são atividades que fazem parte do seu negócio e você precisa ter os números bem definidos, saber, porque existem impostos a serem recolhidos, né, que você não pode sonegá-los que precisam ser essas contas prestadas. E para isso você precisa ter os devidos números atualizados do seu negócio, porque às vezes você pode até estar faturando, só que aí quando você vai ver com o recolhimento de impostos, a sua margem está muito baixa. E às vezes você está trabalhando de um negócio totalmente informal, e aí você acha que está arrasando, mas se você formalizar, você vai perceber que talvez o seu número líquido, né, o seu lucro líquido vai diminuir, porque você fez essa atualização no modelo de negócio, decidiu atuar de forma lícita, digamos assim, não que seja completamente ilícito, né, mas apesar que sim. Então é importante você ter tudo muito bem definido da estrutura do seu negócio, seja uma loja física, seja você que trabalha com prestação de serviços, para que você ande na linha, para que não te atrapalhe em nada no futuro, quando você precisar comprovar alguma renda, comprar algum bem. Então, é importante todas essas coisas. Tem muitos pontos que a gente pode falar aqui. Existem pontos que se misturam da sua área pessoal, da sua área profissional, varia muito também de acordo com o negócio que você atua, mas o ponto central aqui do que a gente está falando hoje é você entender que nesse ano de 2024 são novas oportunidades que são criadas, que você as cria para você poder melhorar a situação pessoal, melhorar a sua situação profissional do seu negócio, e tudo isso vai depender de acordo com a sua organização e o seu planejamento financeiro. Porque muitas pessoas pensam com que eu preciso faturar mais para resolver todos os meus problemas. Só que às vezes não. Porque se você não conseguir se organizar no pouco, você também não vai conseguir se organizar no muito. Então você primeiro precisa organizar a casa, limpar a casa, deixar tudo certinho para o seu negócio poder crescer. Então, para isso, você precisa fazer essa estruturação financeira e a gente percebe isso que nos atendimentos. Conforme a gente começa a atender os autônomos, a gente percebe o tanto de buracos que existe no negócio por as pessoas não darem devida importância de colocar os números na planilha, do que quanto entrou, do quanto saiu de fornecedores, de pagamento de imposto, aluguel, vários outros pontos, vários buracos os negócios ficam por falta de organização. E conforme você começa a organizar, você percebe o tanto de coisa que pode ser feita e você também passa a ter mais clareza para você poder crescer profissionalmente. Porque a vida do autônomo, necessariamente, não precisa ser aquela montanha russa emocional que muitos de nós acreditamos que tenha que ser. Que a gente aprendeu que a vida do autônomo é uma eterna loucura. Com planejamento financeiro, com estratégias para o seu negócio crescer, você pode dormir melhor, fazendo da maneira correta. Porque o que acontece na prática, na maioria das vezes, muitas pessoas elas são excelentes profissionais dentro da área que atua. São excelentes fotógrafos, excelentes cabeleireiros, designers, pedreiros, agentes de evento, todas as áreas, enfim, são excelentes profissionais. Só que quando ela não está ajustada essa parte de estrutura financeira pessoal, profissional, as coisas acabam desandando por uma falta de organização. Às vezes o negócio fatura bem, só que ela não tem organização.
e às vezes ela não tem nem noção do quanto fatura. E tendo essa organização, o negócio dela pode decolar. Por quê? Se você não sabe onde você está, você não sabe para onde você vai. Eu sempre costumo falar que, né, tem o ponto A e o ponto B. Mais importante, calma aí, mais importante do que chegar no ponto B, né? Então tem o ponto A, o ponto B. É mais importante do quanto falta para você chegar no ponto B é você saber o quanto você se distanciou do ponto A. Porque às vezes a gente olha muito para o futuro, mas não percebe o quanto a gente já evoluiu desde quando você começou. Então, é importante isso. Olha para trás e perceber, nossa, olha o quanto eu já evolui. Olha o quanto eu comecei a organizar as coisas, como as coisas começaram a andar. Partindo disso, você sabe que as coisas estão andando bem. E se você melhorar a organização do seu negócio, você, como carreira, como profissional, pode crescer muito mais. Um exemplo aí do que o Stefano falou, né? Tá fazendo um faturamento e poderia fazer um faturamento muito melhor se tivesse organização. Eu tenho um exemplo de uma cliente que em julho ou foi junho, eu sempre confundo esses 2 meses, gente. Acho que foi junho. Junho teve um faturamento de 7 mil e pouco. Conforme a gente foi fazendo a consultoria e tudo mais, a gente foi ajustando os números, enxugando algumas coisas e tudo mais, trazendo estratégias para aumento do faturamento. Aí começou a subir, em julho já foi um pouquinho melhor. Aí teve um mês que teve um pouquinho que teve uma queda, mas não chegou mais a 7. Chegou tipo a 8, quase 9. E foi subindo, depois foi para 10, aí foi para 12, aí foi para 14. E dezembro bateu 32 mil. Então, tipo assim, um negócio que em faturou 7 mil e pouco, com o decorrer do tempo, a gente montando estratégia, a gente atualizando tudo, enxergando os números da empresa dela e entendendo que dava para fazer mais, ela conseguiu alcançar esse número em um curto período de tempo. Eu estou dando muito esse exemplo porque foi um período muito pequeno para sair de um faturamento de 7 para 6 meses depois está 30. Tipo, foi muita coisa feita nesse período de 6 meses. Foi sim, mas foi só 6 meses e teve esse faturamento maravilhoso. Novembro também teve um faturamento muito bom. Mas assim, é uma discrepância muito grande. E por que que aconteceu isso? Porque ela teve clareza. Esse é o nosso intuito aqui, é fazer com que as pessoas tenham clareza e ela consiga, sim, faturar muito mais do que elas imaginam. Mais algum ponto, Stefano? Eu acho que isso tá ótimo. Óbvio que Perfeito. sempre tem mais coisa, né? Mas eu acho que por hoje tá bom. Mas só que a gente não falou do pessoal. Isso, então, exatamente. Por isso que eu tô falando. Acho que a gente pode deixar um episódio só para a gente falar dessa parte pessoal. Eu estou pensando aqui, que tal a gente gravar o próximo episódio falando só de um plano de ação para a realização das metas pessoais, trazer planilha, mostrar números, o que você acha? Ótimo, perfeito. Então, perfeito. Podemos. Então, plano de ação para as metas pessoais, a gente vai ver no próximo episódio. Exatamente. Então, pessoal, parabéns por chegarem até aqui, esse final do episódio. Deixe seu comentário, deixem dicas também de sugestões de temas para a gente poder tratar aqui, aqui nas plataformas ou nas nossas redes sociais também. É muito bom quando a gente encontra, às vezes, alguns amigos, alguns conhecidos na rua ou até nas redes sociais, a pessoa fala, nossa, minha esposa está assistindo podcast, nossa, estava assistindo lá em casa, lá no carro, escutando lá no carro. Então, a gente fica muito feliz saber que vocês estão gostando e esperamos que isso esteja fazendo sentido e sendo útil na vida de vocês. Então, nos ajude a compartilhar esse conteúdo para que possamos ajudar mais pessoas através do planejamento financeiro. Então, nossas redes sociais, meu Instagram é Stefano Farias, tudo junto, tanto Instagram quanto Facebook. E o seu, Ana Paula? Ana Paula Pina Finanças. Finanças sem S, sem ser cedilha. Exatamente, porque S só no final. Então é isso, galera. Tamo junto e até o próximo episódio. Até mais. Tchau.